2024 já chegou e nós temos aqui na mesa os 3 melhores celulares da Xiaomi para você comprar esse ano e não ficar arrependido. Depois da Black Friday, o preço dos celulares da Xiaomi deu uma boa variada e olha, sobrou 3 opções que hoje em dia ainda valem a pena. E vamos dar uma olhada nesse vídeo quais são elas. A primeira opção da lista é o Redmi 12C. Sim, um aparelho que já foi lançado há um certo tempo, mas a gente encontra ele na versão mais básica por R$ 670 até R$ 700. Uma opção muito boa para uso diário, para você que não quer um aparelho topo, mas também não quer gastar muito e precisa de um celular ágil para o dia a dia. Começando que ele tem uma tela aqui de 6,71 polegadas, uma tela bacana, bem grande, e ela tem aqui uma proporção bem legal. Ela é uma tela IPS com resolução HD+. Então é uma tela que não vai ter um consumo exagerado de bateria, mas ainda assim vai ter uma imagem de qualidade e com um brilho também bastante alto, tá? Para quando você sair de casa você conseguir utilizar de forma tranquila. Nós temos também aqui nas configurações o Wi-Fi 5 GHz, que é bem legal pela categoria do aparelho, né? Encontrando ele aí abaixo de R$ 700, é um ponto que a gente tem que mencionar aqui dentro do vídeo. Já na parte de cima nós temos a entrada para fone de ouvido. Na parte aqui lateral a gente tem a gaveta de chip. Dando uma olhada aqui nós temos uma gaveta tripla onde você consegue colocar 2 chips e um cartão de memória. E um ponto legal é que já tem uma borrachinha para proteção contra água. Então, caso você derrube um líquido ou outro, ele não vai estragar. Claro que você não pode mergulhar ele na água, que ele não tem uma proteção específica para isso. Já na parte traseira, nós temos o sensor de digitais e as 2 câmeras. O sensor de digitais, ele funciona muito bem, tá? Eu vou desbloquear aqui para vocês darem uma olhada. Ele é bem rápido, é só relar o dedinho aqui e ele funciona de forma bem tranquila. Já em relação a processamento, o Redmi 12C, sendo um aparelho básico para o dia a dia, ele tem um processador até que muito competente. Aqui nós temos o Helio G85, um processador da MediaTek, que vai entregar ali um desempenho muito bom para o dia a dia, principalmente se você gosta de jogar um jogo ou outro. E, por exemplo, dentro do Call of Duty aqui, a gente consegue rodar o jogo com uma qualidade bem aceitável, principalmente levando em consideração o preço dele, né? Ele não é um celular gamer, mas se você quer um celular para o dia a dia e ainda assim conseguir rodar os seus jogos de uma forma bem legal, o Redmi 12C, mesmo com o processador de entrada, ele tem aí uma performance muito bacana, tá? Ele não vai conseguir rodar jogos super pesados, mas com certeza a maioria dos jogos da Play Store ele vai conseguir rodar de forma bem tranquila, beleza? Mas também, provavelmente você que acompanha aqui o canal já deve ter visto eu recomendando o Redmi 13C como um aparelho melhor que o 12C. Sim, antigamente, há uns tempinhos atrás, o preço do Redmi 13C, que é esse aparelho aqui, ó, ele estava basicamente o mesmo valor do Redmi 12C no seu lançamento, coisa de 30 a 40 reais de diferença. Mas o Redmi 13C hoje a gente acaba encontrando ele muito mais caro. Então aí não vale a pena. Compensa você voltar e pegar o Redmi 12C, que vai ter um custo-benefício muito mais interessante, porque a evolução do Redmi 13C foi bacana, mas não vale praticamente o dobro do valor pelo que ele vem trazendo. E daqui a pouquinho você vai entender o porquê. Restante, nós temos aqui 5.000 mAh de bateria no Redmi 12C, o que vai entregar ali basicamente 1 dia a 1 dia e meio de uso, dependendo do seu tipo de uso, né? Se você for um usuário que joga bastante, vai durar 1 dia bem de boa. Se você for um usuário mais tranquilo, que só usa redes sociais e fica mais no trabalho, ele vai durar 1 dia e meio de uso tranquilamente. As câmeras nós temos 2 aqui na parte de trás, a principal é de 50 megapixels e nós temos uma câmera aqui auxiliar. As fotografias vocês podem tirar a conclusão por si só, porque na minha opinião, um celular que custa ali nessa faixa de preço, ele tem fotos até que bem equilibradas. A câmera frontal também acaba trazendo ali uma nitidez um pouco abaixo, né, do esperado, mas a categoria do dispositivo já mostra que ele está aqui para ser entregue por o básico, né? Ele custa 600, 700 reais, dá para achar ele nesse valor. Vai ter o link aí na descrição para você com esse valor que eu tô falando, tá bom? Mas eu mencionei o Redmi 13C, né? Então agora eu vou mencionar 2 aparelhos aqui no meio desse vídeo. O Redmi 12 e o Redmi 13C, que são 2 aparelhos que fazem um baita de um sucesso e infelizmente um baita de um sucesso que não deveria fazer, tá? Basicamente, o Redmi 13C e o Redmi 12C são aparelhos que estão muito caros pelo que eles oferecem, tá? O Redmi 13C, ele tem ali um processador Helio G88, se eu não me engano, taxa de atualização de 90 Hz,
apenas 3 câmeras sem câmera ultrawide e uma tela IPS aqui de 90 Hz. Ele não tem configurações ruins, porque ele tinha vindo custando o preço do Redmi 12C, por volta de 700 a 800 reais. Mas hoje a gente acaba encontrando esse aparelho aqui acima de R$1.000, 1.100, 1.200, coisa que não vale a pena. E aí entra em ponto o próximo smartphone que eu vou estar indicando nesse vídeo, que é o Redmi Note 12, que basicamente está na faixa de preço desses dois aparelhos que eu acabei de mencionar, o Redmi 13C e o Redmi 12, e o Redmi Note 12 entrega mais. Não é à toa, né, pessoal? O Redmi Note 12 foi o celular mais vendido da Xiaomi no ano passado e vai continuar sendo o mais vendido até o Redmi Note 13 chegar no mesmo valor. Porque a gente sabe que vai lançar o Redmi Note 13? Vai, mas o preço vai vir bem alto, então aí não adianta. Se você vai ficar esperando o Redmi Note 13, ele vai ficar com um preço bom ali para julho, junho, provavelmente até mais. Tá? Então, se você está na dúvida se ainda vale comprar o Redmi Note 12, sim, é uma boa opção na faixa de preço dele. Ele é um dos mais completos, porque ele conta aqui com taxa de atualização de 120 Hz, com uma tela Full HD AMOLED, coisa que o Redmi 12 não tem. Ele tem apenas uma tela IPS e 90 Hz. Então é um ponto que, custando basicamente o mesmo preço, vai ter o link na descrição, o Redmi Note 12 entrega mais. Outra coisa, ele tem sensor infravermelho aqui na parte superior, que dá para controlar o ar-condicionado, televisão. Ele é um aparelho mais fino, mais slim que esses dois aqui que eu acabei de mencionar. A tela, ela não tem bordas tão grandes, então ele vai ter aqui um aparelho que é mais premium, vamos dizer assim, na pegada. E por ele ter a tela AMOLED, se a gente vier aqui ó, na tela sempre ativa, a gente tem aqui a tela sempre ativa, que é o Always On Display, né? Ele fica aqui mostrando pra gente as informações sem gastar bateria. Então, quando você quiser ver alguma informação, você não precisa ligar a tela do celular, ela aparece tudo aqui sem gastar bateria. E só dá pra fazer isso aqui porque ele conta aqui com uma tela AMOLED. Ela só acende aonde necessita. Então é diferenciado, tá? Não é à toa. Ele tá ali custando por volta de R$ 1.100 com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, mas ele tem também versões com 8, 256 e 8, 128. Vou deixar o link aí na descrição se você tiver interesse, mas já comenta aqui embaixo quanto que você pagou no seu Xiaomi, se você já tem, quando e qual foi o valor e qual o modelo para a gente saber como que eram os preços que você comprou o seu, tá bom? Mas a restante, o Redmi Note 12, ele tem outros destaques também. Além da tela ser 120 Hz, nós temos muitas outras funções dentro do sistema. Você consegue aqui duplicar aplicativos e bloquear aplicativos com senha. Você já está com a MIUI 14 e vai receber o HyperOS e o Android 14 também. Então já é um aparelho que vai ter uma sobrevida muito maior. E se você está pensando em comprar a versão com 4 GB de RAM, eu não recomendo, tá? Ela está custando ali por volta de R$ 970, R$ 980 reais. Mas se você está de olho na versão com 4 GB, pula fora, porque a diferença para a versão de 6 GB, o desempenho da de 6 GB é muito maior. Uma comparação rápida foi eu abrindo alguns jogos, né? Por exemplo, o Subway Surf, ele carrega imensamente mais rápido na versão com 6 ou 8 GB de memória RAM. Eu tenho um vídeo aqui no canal também comparando as versões com 4, 6 e 8 GB de RAM, vai ter o link aí na descrição se você quiser dar uma olhada depois, mas eu te garanto, versão com 6 ou 8 GB de RAM são as melhores opções, principalmente no custo-benefício. Vai ser um aparelho que vai durar mais tempo por conta dessa memória a mais que ele tem em relação a essa versão com 4 GB de RAM. Mas ainda não acabou, tá? O Redmi Note 12, ele tem 5.000 mAh de bateria na parte traseira aqui, onde a gente não consegue ver, né? Tá bem oculto. Mas dentro da caixa, a Xiaomi ela manda aqui, ó, um carregador de 33 watts. Esse carregador, nenhum desses outros aqui também tem. Eles trazem carregador de 18 e carregador de 10 watts, então é um carregador bem simples, enquanto o Redmi Note 12 traz um carregador muito mais rápido. Para você ter ideia, basicamente em 40 minutos você já tem mais de 70% da bateria carregada. Então é um carregador que a Xiaomi ela mandou muito bem trazendo esse aparelho que está na faixa de R$ 1.000. Ainda assim, dentro da caixa, a Xiaomi já traz aqui ó, uma capinha no aparelho e já vem com película aplicada na tela. É uma película de plástico, mas ela ajuda bastante, tá? Não fica nessa que só a película de vidro vale a pena. Porque o próximo smartphone da lista é esse daqui, ó. O próximo smartphone é o Poco F5, tá? Esse aqui dispensa comentários, ele é um aparelho mais completo da Xiaomi atualmente em relação a custo-benefício. Ele tem um design bem icônico, né? Bem único, bem diferenciado. Ele tem outras cores, tem preto, tem azul, vai ter o link na descrição.
mas ele tem algumas coisas bem legais para faixa de preço e categoria. Primeiro que ele tem entrada para fone, onde nessa categoria que ele se encontra a maioria dos smartphones tiram. Temos também áudio estéreo com Dolby Atmos, temos aqui um microfone auxiliar e o infravermelho para você controlar o ar-condicionado, como você consegue fazer também no Redmi Note 12, tá? Então, você também consegue fazer essa funcionalidade aqui. Um dos destaques mais legais também é a tela. Nós temos aqui uma tela AMOLED, uma tela com 6,67 polegadas e com poucas bordas, né? Se a gente der uma olhada nessa borda aqui, ela é bem fininha. Então, se você procura um aparelho com uma tela legal, premium, esse aparelho aqui entrega muito bem, tá? Ele já conta com NFC, tem Wi-Fi 5 GHz e olha, ele consegue se conectar em 2 Wi-Fi ao mesmo tempo. Isso mesmo, ele faz a conexão em até 2 Wi-Fi para quando um cair, ele já está pronto com o outro e você não sentir diferença, lentidões ou travamentos, principalmente quando você estiver jogando no seu celular. Como por exemplo, aqui eu estou com o Genshin Impact aberto no meu Poco F5 e ele está com a qualidade máxima do jogo, na qualidade mais alta que o jogo disponibiliza. E esse é um dos destaques. Nós temos aqui o processador com melhor custo-benefício e desempenho da categoria. Ele conta aqui com o Snapdragon 7 Plus Gen 2, 8 GB de RAM e 256 GB na versão mais simples. Então, ele é um aparelho que vai entregar um desempenho bastante acima da média. Ele vai ter desempenho ali basicamente nivelado aos novos iPhones 15. Então, para você ter uma noção, ele tem além da tela 120 Hz, que o iPhone nem tem, nós temos esse processamento e é uma das poucas marcas que trazem esse custo-benefício, tá? Ainda assim, ele conta aqui com o Game Turbo, onde você consegue fazer algumas configurações já dentro do jogo. Você consegue ver o frame rate, dá para fazer algumas alterações, abrir aplicativos e tudo mais. Por exemplo, aqui se eu quiser abrir o AnTuTu, ele faz mais de 1 milhão de pontos no AnTuTu Benchmark, coisa que nem o iPhone 14 Pro Max consegue fazer. Então assim, se eu quiser sair do jogo, por exemplo, eu consigo sair, consigo abrir as configurações, mexer aqui dentro dele, e depois eu posso voltar dentro do jogo e ele ainda está aqui rodando. Olha isso aqui, olha os gráficos do jogo, como que tá bonito. Tudo no máximo, rodando a 60 frames por segundo. Mas não é só de desempenho, né, que vive um celular. Aqui a Xiaomi ela manteve 5.000 mAh de bateria, que foi uma evolução ao Poco F4, né, que eles trouxeram ali 4.500 mAh no Poco F4, e que foi uma bateria que acabava muito rápido. Aqui nós temos 5.000 mAh e o carregador também é um carregador rápido, só que aqui são 67 watts já na caixa. Então, se o Redmi Note 12 já carrega rápido, você imagina esse carregador aqui. Coisa de 50 minutos você tem mais de 60% da bateria. 50 minutos não. Coisa de 15 minutos você tem mais de 50% da bateria. Então se você for tomar banho e pôr ele para carregar, rapidamente você já está com mais de 50% da bateria. Então é um destaque atrás do outro, né? A gente tem muitas funções, muitas otimizações, ele vai ser atualizado para o HyperOS. Então são algumas características que deixam ele à frente da concorrência, principalmente nesse ano de 2024, né? Que ainda não teve os novos lançamentos. Ainda assim, a Xiaomi trouxe 3 câmeras na parte traseira. E a gente sabe que a linha Poco ela não é focada em câmeras, tá? Mas dá uma olhadinha nas fotografias que o Poco F5 entrega. Ele também consegue gravar em 4K na câmera principal traseira e as câmeras, na minha opinião, mesmo não sendo um aparelho focado aí nas câmeras, ele tem uma característica muito legal nas câmeras, que o HDR funciona muito bem. A qualidade das imagens são muito boas e até mesmo se você comparar com o iPhone 14 que eu tinha aqui comigo, ele consegue entregar fotos bem próximas, principalmente à luz do dia. Então, para você que quer um aparelho completo, barato, o link está embaixo e até o próximo vídeo.